Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amém? Grande é o Senhor em nossas vidas. Quero relatar nesta manhã alguns sonhos que eu tenho tido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com as irmãs. Glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te rendo graças, eu te louvo, Pai, eu te glorifico por mais um dia. Meu Deus amado, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Deus nos guarda nesta manhã, nos livra. Meu Deus, acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos dá, Jesus, a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs amadas, eu sonhei esta madrugada que eu estava na EBD. Eu estava dando, a escola bíblica dominical. E só que aí aquelas irmãs que estavam ali na EBD, né? Porque aquelas irmãs tinham irmã e tinham irmãos, estavam ali e eles ouviam, né? Eu falava, eu ensinava, explicava. Chegava em um cansaço, né? Chegava, eu ficava cansada. Só que aí, quando era na hora deles responderem os questionamentos, né? As atividades, não tinha nada respondido, eles não haviam respondido nada. E ali eu olhava para o semblante deles e a chama assim do Espírito, aquela luz, aquele brilho que havia na face deles, já na vida de alguns que estavam ali, já estava apagado, estava escuro, né? Assim, estava escuro a face deles. E tinha outros que tinha mais aquela chaminha, mas era bem pouquinha, quase que se apagando. E aí, né, diz que eu olhava e eu ficava assim olhando, né, para eles, né. Eu não dizia nada, né, eu estava cansada, né, de tanto ensinar, né, e eles não tinham respondido, né, o dever, né, as perguntas, né, era como se eu tivesse falado e eles nem estavam aí, né, para o que estava sendo ensinado ali naquela aula, naquela manhã, né, naquela EBD. E aí, né, eu acordei, eu disse, Jesus, misericórdia das nossas vidas, misericórdia. Então eu vejo assim, eu entendi assim que a igreja do Senhor, ela está cansada. A igreja do Senhor, ela está enfrentando, né, muitas lutas, muitas batalhas. Porque, irmãs, tudo começa no altar. Tudo começa no altar, né? Se naquela igreja, se naquele lugar ali onde se ajunta aquele povo para adorar a Deus, se o altar, eu não estou falando o altar em si da igreja, estou falando altar coração. Se o altar daquele homem, daquele líder, daquela igreja está limpo, né? Se aquele coração está limpo, eu vejo que as ovelhas, né, elas também são ovelhas, né, saudáveis, são ovelhas curadas, são ovelhas tratadas, são ovelhas cheias de amor. Mas se é uma liderança que não tem concordância, é uma liderança que sempre anda em desacordo, é uma liderança que não quer ensinar a igreja, sempre tem segundos para ensinar, sempre tem terceiros para ensinar, né? Onde as ovelhas nunca ouvem um culto de doutrina, né, do teu líder, nunca é ensinada a doutrina do Senhor, nunca é ensinado sempre o culto, né, ali que é denominado naquela semana, tipo na segunda o culto, né, de adoração, na quarta o culto da família, na quinta culto de libertação, um exemplo, né? Então, mas sempre tem outras pessoas para ensinar e não tem aquele próprio anjo da igreja ao qual o Senhor levantou para ele cuidar daquele rebanho. Então a igreja, ela vai ser uma igreja fraca, vai ser uma igreja que as almas, as vidas vão entrar ali e vão sair do mesmo jeito ou pior, né? Não vai ter restauração, não vai ter libertação, não vai ter transformação, não vai haver nenhuma destas coisas, porque a pessoa, ela não é curada, não tem quem ensine ela naquela igreja, né? Eu congreguei, irmãs, muitos anos em uma igreja, a primeira igreja onde eu aceitei a Jesus,
que eu achava que os meus pastores eram aqueles pastores cheios de amor, e eu me enganei, né? Eu me enganei, eles foram embora, e quando eles foram embora deixaram a igreja na mão de outra pessoa, de outras pessoas, né? A pessoa que foi deixada a igreja na mão pregava realmente a palavra de Deus, né? Falava seguro mesmo, tinha compromisso com a obra do Senhor, mas depois, né, a pessoa se abateu com as mentiras que foi inventada, as calúnias, foi embora, né? Passou por uma humilhação miserável, aonde ficou outra pessoa que não cuidava do rebanho, né? Ainda hoje tem essa mesma pessoa, não sei se ainda permanece do mesmo jeito, porque eu não estou lá mais, mas não cuidava do rebanho, mandava a gente mentir, mandava os obreiros mentir, fazia campanha, aquelas campanhas do envelope, da prosperidade, e a gente recebia por mês e a campanha era por semana, e ele mandava a gente pegar a fila e colocar os envelopes no casofilaço, né, ali simbolizando que ali tinha a nossa oferta, enquanto ali não tinha nada, né? Então, muitas das vezes nós, né, os obreiros passaram por isso, né? Muitas das vezes eu vi, né, pegarem dinheiro, né, da oferta, dinheiro do dízimo, para dar a pessoas que não tinham nada a ver, né? Eu vi combinar, né? Eu vi combinar, só que eles não me viram, mas eu vi combinar quando pegaram o dinheiro. Ah, a gente vai no shopping, né? Então, assim, muitas coisas. Então, se o altar está limpo, né, a igreja está limpa, a igreja está curada, os membros estão curados. Mas se a igreja, o altar da igreja não está limpo, a tendência é a sujeira aumentar. A sujeira ela vai chegando pelos cantos, ela vai chegando pelos cantos, pelos pezinhos, pelas bordas, e daqui a pouco ela vai subindo. Era um homem cheio de arrogância, né? Só prevalecia o que ele falava ali. Muitas das vezes o que ele falava não condizia com a palavra de Deus, né? E eu saí, um monte de gente saiu, e esses pastores que a gente achava que era cheio de amor nunca ligou para perguntar por que vocês saíram, por que vocês não fazem parte mais, né, do corpo de Cristo ali. Muitos saiu, ninguém nunca recebeu um telefone do nosso pastor que batizou a gente, que casou a gente. Ele nunca se preocupou em fazer uma ligação e perguntar o porquê. Então, porque para eles todos que saíram era rebelde, né? Então ele não queria saber o que estava acontecendo no altar. Então a prepotência, o egoísmo, o achismo do homem de achar que o tempo todo está certo, tem matado muitas vidas, tem matado muitas almas, tem feito muitas almas perecer, né? E as pessoas estão indo para a igreja como sem vontade, né? E eu entendo, né, a pessoa que vai para a igreja sem vontade, porque a ovelha ela tem que estar bem, a ovelha para ela congregar, ela tem que chegar ali naquele pasto e ela achar, né, um pãozinho quente, como quando o pastor ele solta as suas ovelhas, ele não leva nenhum pasto que tem uma comida seca, que tem um capim seco. Ele leva onde tem um matinho verde, bem verdinho, onde tem água para ela beber. Ele não deixa ela só com o capim, ele deixa com o capim e deixa também perto de um rio, aonde tem água, porque a minha avó criava ovelha. Né? O tempo todo a gente criou ovelha. Eu era criança, eu vivia junto com a minha avó, com os meus tios, buscando as ovelhas, né, para trazer para o curral à noite. Então a minha avó ela tinha muito cuidado com aquela ovelha. E tinha ovelha que ela se dispersava e a minha avó ela ia buscar. E quando chegava ela estava atolada naqueles poça de lama, caía, ficava ali porque a ovelha ela é muito frágil. A ovelha ela é muito frágil. Qualquer coisa ela cai, qualquer coisa ela quebra uma perna. Ela é muito frágil. Então a ovelha ela sempre tem que ter alguém para estar guiando ela, para estar direcionando ela, para estar mostrando o caminho a ela. Só que a maioria dos pastores hoje, da liderança hoje, não mostra caminho, não quer cuidar, não quer ter responsabilidade, né? Um monte de ditador, pastores ditadores, né? Que só querem dar ordem, 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 mas não cuida do rebanho. Então as ovelhas estão cansadas, né? Essa escola bíblica dominical, eu entendi que o povo não respondia, porque muitos deles não conhecem nem a palavra de Deus, por mais que a gente ensine, né? Mas estão com os ouvidos tapados, porque eles querem ter aquele culto, né,
de oba-oba, aquele culto onde tem só milagres, aquele culto onde tem só mover, aquele culto onde tem receba isso, receba aquilo, e você passa o ano todo e não recebe nada, e Jesus volta e você não recebe nada, entendeu? Porque não foi Deus que mandou, porque não foi o Senhor que mandou abrir a boca para profetizar. Mas existem ainda muitos servos do Senhor que abrem e acontecem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o povo não tem dado crédito por causa de um rebanho de espírito de porco que tem que se levantar em nosso meio, né? E tem distorcido a palavra de Deus, tem distorcido as profecias, tem entregado aquilo que traz glória para si e não quer dar mais a glória ao Senhor, né? E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele diz que com esses, né, ele não quer conta, né? Esses já traz em si, né, a sua própria condenação, perdição nos seus corpos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas você que está cansado, se levante, né? Se anime, Deus ele é contigo, Deus ele te dá vitória, Deus ele não vai te deixar só. Você, né, que o teu pastor não tem se importado com você, lembre que você tem um pastor que é Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem cuidado de você, da tua casa, da tua família, apesar que nós precisamos congregar, né? Nós precisamos, porque a partir do momento que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que congregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se eu não congrego também, como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os irmãos? Então é muito complicado, mas ainda existem igrejas sérias na terra, ainda existem pastores e pastoras, missionários e missionárias, presbíteros sérios, homens de Deus, obreiros de Deus, que cuida da vinha do Senhor com sinceridade, né? Então se levante, não deixe que, né, o homem venha lhe abater, venha roubar a sua coroa. Se coloque de pé nesse dia de hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Já fazem mais, né, já tenho o quê? 10 anos que eu comprei a minha casa, Deus me abençoou com a minha casa, né? Quando eu saí de lá, desse ministério, Deus me abençoou com a minha casa, Deus me abençoou com muita coisa, né? Louvado seja o nome de Jesus, porque você não é obrigado, nós não somos obrigados a estarmos em um lugar aonde não há verdade, né? Se não há verdade, sacode o pó e sai, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Você não é obrigado a participar, a ser conivente com a mentira do homem, né? Porque a pessoa morre, e morre mesmo espiritualmente e fisicamente, porque o Espírito de Deus deixa de habitar na sua vida, deixa de habitar nas nossas vidas. Então, existem muitos ainda, né, desse jeito, existem muitos ainda, mas o povo, infelizmente, muitos estão com os olhos vendados, outros estão cansados, outros olham para um lado e para o outro e não vê, né, aonde congregar, porque aonde você olha, você vê muita brecha aberta, você vê muita coisa fora do lugar, né, e você se entristece, porque você não pode falar, você não pode dar uma opinião, porque não, ainda tem a cara de pau, de dizer assim, não, Deus quer assim, enquanto Deus não quer assim. Deus quer obediência, Deus quer unidade, Deus quer amor, Deus quer compromisso. E muitas das vezes tem pessoas que muitas das vezes ela perde o desejo de se compromissar com a obra de Deus por causa das falhas e das brechas abertas dos seus pastores. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. E o que eu estou falando aqui, eu não estou pecando. Eu estou falando aqui porque o Senhor, ele diz que é necessário que haja estas coisas dentro da casa dele para que os fiéis venham se manifestar, para que os fiéis venham falar, né? Então, não desanime não, né? Não desanime não. Tá muito feia, a vinha do Senhor tá muito maltratada. Hoje todo mundo hoje é dono da vinha do Senhor. Hoje os pastores deixam ser levados por vento de doutrinas. Os pastores se deixam ser dominados por pessoas que andam torta, mentindo, trapaceando, mas na frente deles eles são homens e mulheres de Deus e eles estão já sem o discernimento, né? Ou enrolado porque ganham muitos presentes, ganham muitos elogios e aí não quer chamar a atenção daquela pessoa e aí acaba se enrolando todo.
Só que haverá um dia que o Senhor não vai querer saber disso. O Senhor ele vai vir buscar a sua igreja e o pastor que foi negligente, né, vai dar conta de toda a sua negligência com a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Então, essa página branca, né, onde eu ouvia, né, alguém dizer assim, né, eles não fizeram as suas atividades. Lá em Levítico, no seu capítulo 2, ali em diante, a gente começa a ler, e a gente vê que ali, né, havia 7 sacrifícios, né, cinco, né, era obrigatório, e 2 era voluntário. 5 era obrigatório e 2 era voluntário. Então, o que é que eu aprendo quando eu medito nessa passagem? Que eu devorar 5 vezes no dia. Eu tenho essa obrigação, essa necessidade de orar 5 vezes no dia. Quando eu acordo, quando eu tomo meu café, quando eu almoço, louvado seja o nome do Senhor Jesus, à tarde e quando eu vou me deitar. Não durma sem orar, que fica um portal aberto no mundo espiritual. Não durma sem orar, o portal vai ficar aberto e o inimigo vem te visitar. Né? Então, ore, né? Ore para que para que o seu dia seja bom, para que tenha paz dentro da sua casa. Outra coisa, observe o que tem entrado dentro das suas casas. Objetos malignos, desenhos, figuras em roupa. Cuidado, cuidado. Porque Jesus está voltando e o inimigo ele não precisa de muito para fazer um estrago. Ele só precisa de um pouquinho só para poder entrar nas nossas vidas e destruir. É só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Não desanime, não perca a sua fé. Jesus ele está voltando e ele terá, né? Muita gente terá que prestar conta ao Senhor dos seus atos, né? A vinha de Jesus está pesada, a vinha de Jesus tão escandalizando ela, Mas o Senhor ele não deixa ninguém escarnecer do nome dele. Amém, minhas amadas? Fiquem na paz do Senhor Jesus.